um tempo em que as crianças eram tiradas da escola para trabalhar, apanhavam dentro de casa ou eram deixadas sozinhas o dia todo, sem que ninguém achasse que havia algo de errado nisso. Brincar, ser ouvida, viver em um ambiente protetor, crescer com cuidado e afeto, nada disso era garantido. Eram privilégios de algumas crianças, não o direito de todas. Em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, virou essa chave. Criou o Conselho Tutelar, estabeleceu deveres para o Estado, família e para a sociedade e reconheceu a infância como prioridade absoluta e não só no papel. Estamos aqui, 35 anos depois, para olhar para essa história e também para ver o que ainda falta fazer. Com a gente nessa conversa, recebemos o advogado Ariel de Castro Alves, que é membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB, a diretora de Políticas Públicas da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Marina Fragata, e de forma remota eu também converso com o especialista em políticas públicas e direitos da criança e um dos articuladores do ECA, o Vital Dieudonné. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui no Opinião. Ariel, queria começar com você. Antes do ECA, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, meninos, meninas, crianças, adolescentes eram vistos como? Cumprimento a você, Rita, cumprimento a Marina. Antes do Estatuto, nós tínhamos o adultocentrismo, que sempre marcou o Brasil. Ver a criança ou adolescente como miniaturas de adultos e muitas vezes tratados como objetos dos adultos, objetos do Estado e não como sujeitos de direitos. O grande problema da legislação anterior é que ela só se preocupava com aquele chamado menor abandonado ou delinquente. E hoje nós mudamos de termo, é criança e adolescente. E o Estatuto ele se preocupa que nós não tenhamos os abandonados e os envolvidos com crimes, os chamados antes de delinquentes, que hoje são adolescentes em conflito com a lei. Então, se nós analisarmos o todo do Estatuto, os mais de 260 artigos, nós vamos ver que a principal preocupação do Estatuto é garantir políticas públicas para que não tenhamos crianças e adolescentes vítimas de violência, exploradas no trabalho infantil, exploradas sexualmente, em situação de abandono ou envolvidos com atos infracionais. Então, essa é a grande mudança. Quando nós vemos uma criança num farol, por exemplo, em situação de trabalho infantil, nós temos que nos envergonhar e nos sentirmos responsáveis por aquela situação. E temos que agir para que isso não continue acontecendo. Marina, foi uma conquista jurídica que permitiu a criação de políticas públicas, mas também uma conquista social, né? Um jeito diferente de se olhar para essa criança dentro das famílias e também na sociedade, né? Isso traz muito sobre o que é a nossa sociedade, né? Quando a gente consegue compreender que a criança e o adolescente, eles são sujeitos de direito, a gente desloca eles, né, de um lugar de propriedade ou de conflito, né, de meu filho é meu, eu faço com ele o que eu quero, e né? ele passa a ser, na verdade, uma responsabilidade de todos nós, inclusive do Estado, e nos traz essa capacidade, inclusive enquanto cidadãos, da gente pleitear políticas que, de fato, façam valer os direitos de cada uma das crianças. E eu acho que essa também é uma mudança que o ECA trouxe, né? Ele não é uma legislação que aborda um grupo de crianças que está numa situação irregular. Ele ampara a todas as crianças. Essa é uma luta ainda no nosso país, mas é uma mudança social importante, porque a gente, inclusive, está falando de um ordenamento jurídico que impulsiona essa equidade, né, entre essas várias e distintas infâncias que a gente tem no nosso país. Ariel, uma das mudanças importantes em meio a inúmeras, né, que aconteceram graças ao ECA, eu queria falar da relação com o trabalho, né, o trabalho infantil. Antes era normalizado, tolerado, até desejado, né, e hoje em dia só pode haver trabalho como aprendiz a partir dos 14 anos, né, e a gente ouve até hoje em dia, 35 anos depois, gente saudosa dessa época, dizendo que, não, é melhor trabalhar do que ficar na rua. Mas eu queria saber quais foram os ganhos reais, né, de proteger todas as crianças do trabalho infantil. O que a gente vê 35 anos depois, olhando para trás?
Sim, quando o Estatuto, a nossa Constituição estabeleceram essa proibição com relação aos 16 anos, que não podem ser exploradas aí no trabalho infantil antes dos 16 anos de idade, se baseou nas experiências internacionais, na Convenção Internacional dos Direitos da Criança da ONU, que é importante também nós mencionarmos, que é de 89. E como a Marina disse aqui, o artigo 227 da Constituição veio em 88, quer dizer, o Brasil se antecipou até a aprovação da Convenção da ONU, então os brasileiros já participavam da discussão na ONU, anteciparam, conseguiram conquistar, através do movimento Criança na Constituição, esse artigo que trata da proteção integral. Claro, o Brasil hoje ainda tem 1.600.000 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, mas isso já foi muito pior. Nós tivemos reduções das situações de exploração do trabalho infantil. Mas, como você disse, ainda tem esse estigma. Ah, eu trabalhei e hoje sou uma pessoa honesta, ou é melhor estar trabalhando do que roubando. Na minha experiência, o trabalho infantil, muitas vezes, é a porta de entrada para o envolvimento com a criminalidade e para várias situações de risco. Eu conheci muitos adolescentes na FEBEM, na antiga FEBEM, depois Fundação Casa, desde a década de 90, que eles tinham começado em situações de trabalho infantil, principalmente no trabalho infantil em situação de rua. Eram adolescentes, eu comecei vendendo bala no Farol, o traficante foi lá e me ofereceu que eu ia ganhar muito mais vendendo drogas. Ou a menina que está explorada sexualmente também começou no trabalho infantil, vendendo bala, vendendo flores nas baladas de Pinheiros, por exemplo. Então, o trabalho infantil ele é uma porta de entrada para situações muito mais graves. E o lugar da criança, do adolescente, é na escola, de preferência o ensino em tempo integral e com remuneração, se for necessário, através de bolsas de estudos. Como a gente tem visto hoje em dia com o pé de meia, por exemplo. Sim, o pé de meia foi uma reivindicação que nós fizemos durante o governo de transição, quando eu coordenei a área de infância e juventude e depois como secretário nacional da criança e do adolescente. E diante da evasão escolar, que aumentou muito na pandemia, principalmente dos adolescentes, ajudando no sustento doméstico, era necessário ter essas bolsas de estudo. É uma iniciativa importante, mas precisa ser ampliada e precisa estar mais integrada com as outras áreas de políticas públicas, principalmente assistência social e saúde. Marina, uma criança que trabalha é uma criança que, como o Ariel bem pontuou, está vulnerável. Né? O que a gente ganha quando a gente não permite, né? Quando a gente evita que essa criança vá para o mercado de trabalho que pode abrir essas portas até para a criminalidade? Bom, primeiro, o óbvio, né? A legislação, o ECA, ele traz que a criança é um sujeito de direitos, mas reconhece a sua especificidade do seu período de desenvolvimento. Então, ela está em processo de desenvolvimento e esse processo de desenvolvimento físico, cognitivo, social, ele requer uma pluralidade de experiências para que essa criança possa se desenvolver na sua plenitude. Isso é escola, brincadeira. Quando a gente oferece a essa criança a escola, estímulos, afeto, um ambiente comunitário rico, a gente está permitindo que ela vivencie as experiências que ajudam a que ela se desenvolva na sua plenitude. Agora, quando a gente entende que essa criança, né, adultiza essa criança e retira ela do seu processo, né, de brincar, de estar na escola, para que ela esteja no mundo do trabalho, é um problema social mais amplo, que afeta a criança dentro do seu processo, né, de desenvolvimento e dos direitos que ela tem nessa faixa etária, mas que também demonstra, né, alguma disfunção social no sentido da gente permitir que uma parte das nossas infâncias esteja privada dos seus direitos, se dedicando ao mundo do trabalho, muitas vezes buscando sustento e, claro, estando exposta, vulnerável, né? Estando muitas vezes em situação de violação dos seus próprios direitos, né? Então, a gente precisa refletir que essa etapa é uma etapa em que a criança, ela realmente precisa vivenciar os seus direitos em plenitude para que a gente possa garantir a ela uma infância plena. Muitas pessoas acreditam que o ECA foi criado pensando apenas nos adolescentes, já que o Estatuto costuma ser mencionado em reportagens sobre jovens em conflito com a lei, como o Ariel trouxe aqui para a gente.
No entanto, desde sua criação, o Estatuto já previa cuidados com as crianças desde o nascimento. Segundo o educador Vital Didonê, foi com a criação do Marco Legal da Primeira Infância, em 2016, que é uma lei complementar ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que a atenção voltada aos pequenos, de 0 a 6 anos, se tornou ainda mais cuidadosa. Vamos assistir ao que esse especialista em políticas públicas e em direitos da criança tem a nos dizer. Tudo que se refere à criança tem que ter a mesma energia e o mesmo dinamismo que tem a própria criança e o próprio adolescente numa sociedade dinâmica, numa sociedade aberta, numa sociedade que evolui. O ECA já garantia direitos para todas as fases da infância e da adolescência. Por que, na sua opinião, foi necessário criar uma coisa específica, um marco específico para a primeira infância? Motivado pelos avanços das ciências que pesquisaram a importância e o significado dos primeiros anos de vida para toda a formação da personalidade, da inteligência, da sociabilidade, da afetividade da criança, percebeu-se a necessidade de dar um olhar especializado para os primeiros anos de vida, porque ali é que está a base que sustenta todas as etapas posteriores. Não digo que seja tudo definitivamente definido nos primeiros anos, mas eles são os construtores dos alicerces, as estruturas sobre as quais se edificam o conhecimento, o relacionamento social, as expressões de convivência e a própria aprendizagem posterior do indivíduo. Daí surgiu, então, o Estatuto, surgiu o Marco Legal da Primeira Infância como um complemento e uma expansão do ECA com o foco específico naquilo que constitui a singularidade dos primeiros anos de vida. O que faltava para esse período da primeira infância realmente estar protegido na prática? Havia uma época, felizmente ultrapassada, de que a criança era considerada incapaz, impotente. Inclusive, a palavra infância é uma negação do direito, da possibilidade da fala. Então, a criança era um não. Além de reconhecer as crianças como sujeitos de direitos, que mais que nós adultos precisamos reconhecer nelas? A criança é potente. Desde o momento que ela é concebida, no ventre materno, ela começa a atuar, a influenciar, a modificar o seu ambiente. E quando ela nasce, ela altera profundamente as relações familiares, as conversas, os assuntos, as preocupações, os pensamentos, os desejos e as ações das pessoas. A criança está sempre presente, sempre atuando e sempre dizendo a sua palavra, não necessariamente verbal, mas pelo gesto, pela presença, pelo sorriso, pelo choro, pela dor, pelo desejo de participar. Nós só fomos reconhecer esse direito a partir da Constituição de 88, depois no Estatuto, que ainda foi bastante tímido em relação à escuta da criança, mas que foi profundamente explicitado e amplamente recomendado no Marco Legal da Primeira Infância, que determina, inclusive, as políticas públicas devem ser construídas com a escuta da criança. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre primeira infância e também sobre uma pesquisa da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que revela que 3 em cada 10 pais e cuidadores ainda recorrem a práticas violentas contra os seus filhos, como palmadas, beliscões, mesmo com a existência de leis que proíbem esse tipo de conduta e mesmo sabendo que isso faz mal para o desenvolvimento das crianças. A gente volta já. Estamos de volta com a opinião com a gente, Ariel de Castro Alves, que é membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB, e a diretora de Políticas Públicas da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Marina Fragata.
Marina, a Fundação fez uma pesquisa recente sobre a percepção da população brasileira sobre do que é o termo primeira infância, né? Nem todo mundo sabe que a gente, quando fala de primeira infância, está falando dessa fase de 0 a 6 anos. Mas um outro número que me chamou a atenção nesses dados é que 3 em cada 10 cuidadores, né, 29%, usam práticas violentas com essas crianças até 3 anos de idade, né? Palmadas, beliscões. A gente ouve muita gente normalizando esse tipo de violência, talvez porque foram criados também com muita violência dentro de casa, né? Já há evidências científicas, né, de que o uso de violência impacta profundamente no desenvolvimento dessas crianças, né? Eu queria que você trouxesse isso para a gente. Não é achismo, né? Não é nossa opinião. Não é achismo, Rita. Obrigada. Bom, super importante a gente falar sobre isso. Nós estamos em agosto, no mês da primeira infância, que é essa etapa do começo da vida em que o cérebro e todo o nosso desenvolvimento acontece de uma forma muito acelerada. E o que as evidências científicas, as pesquisas, então, realmente não é achismo, nos mostram é que, de fato, a violência, ela traz consequências, ela traz impactos negativos para o desenvolvimento das crianças, sobretudo as pequenas, né? E se essa criança, ela está vivenciando, né, a palmada, o grito, a violência psicológica, o racismo, tudo isso afeta esse processo de desenvolvimento. De que forma? Bom, desde os traumas, né, psicológicos, emocionais, que podem modificar uma série de questões de autoestima e dos desfechos, né, psicológicos da criança, mas até questões biológicas mesmo, né? Então, o nosso cérebro, ele está fazendo um processo que a gente chama de construção de sinapses, que são aquelas conexões que ajudam a gente a falar, a respirar, estar aqui, né, conversando hoje. Esse processo, ele acontece muito acelerado, 90% desse desenvolvimento acontece nesses primeiros anos de vida. Então, a violência, ela traz uma série de consequências, desde biológicas, psicológicas, mas sociais, emocionais, para esses primeiros anos e que tem impacto, inclusive, ao longo da trajetória de vida das crianças. As pesquisas também mostram que crianças que viveram em situação frequente de violência tendem a reproduzir essa violência intergeracionalmente. Então, é um problema que a gente vai passando de geração em geração, para além das questões culturais, que também trazem um pouco dessa imposição de entender a violência, por exemplo, como uma forma de educar, que não tem nada a ver, né? A gente sabe que a violência torna, inclusive, a criança mais agressiva, mais desafiadora, com menos compreensão dos limites. Então, na verdade, quando você está batendo e gritando, você está promovendo o efeito contrário ao que você deseja em termos de desfecho. Ariel, além desses impactos, né, para as crianças, principalmente essas que estão na primeira infância, que são mais vulneráveis, que estão nesse período de desenvolvimento, existe lei, né, que não vou dizer proíbe, você me corrija aí com o termo jurídico que for o mais efetivo, mas a gente tem a Lei Menino Bernardo de 2014, que incluiu um artigo no ECA, né, dizendo que as crianças e adolescentes têm direito de ser educados, cuidados sem uso de castigos físicos, de tratamento cruel, de tratamento degradante. Por que mesmo sendo lei? Mesmo tendo evidências científicas, tem gente que não cumpre isso ou que normaliza a violência? Sim, muito bem lembrado essa legislação. Nós tivemos intensos debates. Eu fui um dos relatores do anteprojeto, do esboço dessa legislação no Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, entre 2012 e 2013, e a lei se concretizou em 2014. E recebia até ameaças, mensagens do tipo: você não tem o direito de interferir na minha casa. Na criação do meu filho. Na criação do meu filho, eu faço o que eu quiser com o meu filho. E as pessoas têm que compreender que a nossa legislação, ela não autoriza nenhum tipo de violência contra as crianças e adolescentes. Essa lei, ela trata do direito da criança e do adolescente ser educado sem castigos físicos. Hoje em dia, nós temos outras formas de estabelecer limites. Limites proibindo de ver um desenho que a criança gosta muito, proibir de usar o tablet e o celular, dialogando. Então, é claro que o papel dos pais, das mães, é impor limites. Isso é educativo. E também, quando a gente deixa a criança fazer o que ela quer,
ou adolescente, a gente está sendo deseducativo. Mas precisam cumprir a legislação. Como disse a Marina aqui, na minha experiência também, na FEBEM, Fundação Casa, conheci meninos, meninas, que desde quando nasceram, eles acompanharam a mãe sendo espancada pelo pai, que chegava alcoolizado em casa. Eu lembro de um menino que chamava Cícero, e ele me dizia, doutor, quando eu sair daqui, ou eu vou matar ou eu vou morrer. Eu presenciei meu pai sendo morto, minha mãe sendo morta, meu irmão sendo assassinado, e quando eu sair daqui, eu quero me vingar deles. Então, a criança e o adolescente, eles atuam conforme suas referências. E quem nunca teve sua vida valorizada, não vai valorizar também a vida do outro. Foi um ensinamento que eu tive nessa convivência com os adolescentes na Fundação Casa. Marina, o uso de telas também apareceu na pesquisa, né? Você acha que as telas, né? Os pais estão preocupados, a gente já tem uma lei federal proibindo o uso nas escolas. Você acha que essa é uma ameaça à primeira infância, as telas? A gente precisa entender as telas, sim. O que as pesquisas também dizem é que esse estímulo passivo na frente das telas, sobretudo para crianças muito pequenas, ele também traz impactos negativos. Na nossa pesquisa, alguns dos entrevistados conseguiram, inclusive, dizer isso, que percebem que a criança fica mais agitada quando ela está muito tempo, né, exposta ali às telas. Sim, essa sim é uma ameaça, e é um problema de saúde pública que ele precisa ser encarado como de muitas pessoas dentro do nosso ecossistema, desde a legislação, que precisa cuidar, né, dos conteúdos e assim por diante, mas até como é que a gente entende e compreende o uso das telas dentro dos vários contextos, né? Porque é muito fácil, por exemplo, culpabilizar aquela mãe solo, né, que está ali com a sua criança, sem nenhuma rede de apoio, sem nenhum acesso à política, muitas vezes sem acesso à educação, seu filho sem vaga na creche, etc., porque o seu filho está fazendo uso, né, de tela. Então, a gente precisa entender isso como um problema mais amplo e que depende, muitas vezes, né, de que outras referências e de que outras possibilidades a gente traz ali para aquela infância ou para aquelas infâncias, para que elas estejam mais distanciadas da tela. E aí a gente precisa pensar que ambientes são esses, né? Como é que está aquela cidade, aquela comunidade violenta, tem áreas verdes, que rede de apoio, essa criança tem acesso aos seus direitos para que ela possa experimentar outras referências, né, que não ficar ali no celular. Sem dizer que algumas vezes parte dos cuidadores também entende que a tela pode ser educativa. Então a gente precisa falar bastante sobre isso para as pessoas entenderem que muitas vezes, em vez da tela ajudar, ela está prejudicando, né, o desenvolvimento da criança pequena. Ariel, quando o ECA nasceu, não se falava nem de internet, nem de tela, nem de nada disso. Tem legislação para proteger as crianças e os adolescentes do que a gente está vendo, redes sociais e telas? Sim, o Estatuto ele foi aprimorado durante até o início dos anos 2000, logo que surgiram os meios digitais, né? Logo que tivemos redes sociais, internet, e se pune, inclusive, o armazenamento de material pornográfico ou erótico envolvendo crianças e adolescentes, a distribuição, a comercialização. Todos os dias nós vemos essas operações da Polícia Federal, das polícias estaduais, diante dessas redes de pornografia infantil, de exploração sexual infanto-juvenil. Então, o Estatuto se aprimorou, mas é claro que nós precisamos, conforme a Marina citou, de aprimorar essa regulamentação. O governo já publicou um guia voltado aos pais, às famílias, às mães, sobre a questão do acesso de crianças e adolescentes aos meios digitais, até adotando recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Temos propostas no Legislativo que tratam da regulamentação. O que é importante é que, imediatamente, as redes sociais, os jogos online interativos, principalmente, todos esses meios que crianças e adolescentes participam, eles exijam uma identificação, assim como nossos bancos exigem para a gente abrir conta, etc. Então, para elas abrirem uma conta para jogos online, para redes sociais, escanear o documento, mostrar qual é a idade, fazer a identificação digital e também facial,
Então, é necessário que as empresas não queiram só lucrar, elas têm essa obrigação também de garantir a proteção, principalmente das crianças e adolescentes. Nós temos nas TVs, antes do programa aparece, esse programa é apropriado para tal idade. Na internet não tem controle nenhum. É claro que mesmo que tivesse esse tipo de classificação, esses meios de identificação, os pais e mães sempre têm que estar dialogando, sempre tem que estar impondo limites, sempre tem que estar também acessando os celulares, os computadores, saber o que os seus filhos estão fazendo. Nós vimos recentemente que vários atentados em escolas foram combinados por adolescentes na internet, junto com adultos. Então, vimos o perigo que esse acesso ilimitado à internet tem gerado no país. Eu queria agradecer ao advogado Ariel de Castro Alves, membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB, e a diretora de Políticas Públicas da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Marina Fragata. Foi um prazer recebê-los aqui no Opinião. E se você quiser rever esse programa, vá ao YouTube Jornalismo TV Cultura ou baixe o aplicativo Cultura Play. Obrigada pela companhia. Até a semana que vem. Tchau.